ボアアルジ私の発音が良くないので分かんなかったかもしれませんが、 Acho que vocês não entenderam porque minha pronúncia não é boa. 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団を代表しまして、心から感謝とまた御礼を申し上げます。Eu estou muito honrado e grato, sou o pastor-presidente das Assembleias de Deus no Japão. いつもバルボーザ先生には本当にお世話になって、総会に毎回参加してくださっています。Estou sempre aos cuidados do pastor Barbosa e ele sempre tem participado de nossas reuniões da convenção. そして去年の11月に先生のいる前で私のような小さなものが理事長として選ばれました。 E aí no ano passado, em novembro, o pastor Jessival viu, ele estava presente quando eu fui escolhido para ser presidente das Assembleias de Deus aqui no Japão. ここにはたくさんのブラジルの先生方、もう私たちはいろいろ学びたいと思っています。 E eu estou vendo aqui muitos pastores e eu quero aprender muito com vocês. 日本は本当に大変な戦いの場所です。 O Japão é um lugar de lutas muito difíceis. でもわざわざブラジルから多分30時間以上かかるでしょうか。遠くから来てくださって心から感謝します。 Mas eu agradeço a vocês que vieram do Brasil, uma viagem de mais de 30 horas e vieram para o Japão. 日本の中で共に戦っておられるブラジルの方々にもここから改めて御礼を申し上げます。 E eu quero demonstrar minha gratidão a todos que vieram do Brasil e estão aqui no Japão propagando o Evangelho. この中に主の臨在があって素晴らしい成果になるようにと願っています。 Eu peço a Deus que a presença de Deus esteja aqui e seja um momento maravilhoso. 私たちの愛する主に大きな拍手を持って栄光を表したいと思います。 Nós vamos glorificar o Senhor com palmas ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vocês podem se sentar. 一応パワーポイントは用意したんですけれど、日本語と英語なのでもしかしたら見てもよくわからないかもしれません。 Eu preparei um PowerPoint, mas eu fiz ele em japonês e inglês. Não pode ser que mesmo olhando, algumas pessoas não compreendam. 私は実はブラジルの方々とすごく親しい関わりを持っています。 Na verdade, eu tenho uma relação íntima, perto, com pessoas que são vindas do Brasil. 埼玉県の草加で開拓を始めたときにブラジルの方が教会に来るようになりました。 Quando nós erguemos o templo em Saitama, pessoas brasileiras começaram a frequentar. そして私たちの教会でもブラジルの方のためのポルトガル語礼拝を始めました。 E aí, dentro da nossa igreja, nós fizemos o culto em português para atender aquelas famílias. Amém? Amém. もう本当に驚くべきことはブラジルの方がどんどん教会に来ました。 E aí, para surpresa de todos, começou a aumentar o número de irmãos brasileiros da nossa igreja. あっという間に日本人よりも多くなりました。 E aí, de repente, o número de brasileiros superou o número de japoneses. 入る場所がなくなりました。 E aí faltou lugar para todos. ですからブラジルの方は次々とブランチというか開拓のチャペルを始めました。 E aí, então, os próprios irmãos brasileiros começaram agora a eles abrirem novas congregações. 私たちの教会で一番大きな群れはブラジルのポルトガル語礼拝です。 E dentro da nossa igreja, o maior povo são os brasileiros. なんでこんなに大きくどんどん成長するんだろう。 Agora, por que será que eles crescem tanto? 私のもうクエスチョンマークです。 É a minha grande pergunta. 同じ日系の人でも救われていくんです。 E aí até os Nikkeis, os descendentes de japoneses, eles vão sendo salvos. おそらく日本人と同じ血が流れているのになんかブラジルの人は救われるんです。 E aí, mesmo tendo o sangue japonês, eles são salvos pelos brasileiros. 日本人はなかなか救われないんです。 Os japoneses não conseguem salvar assim tanto. でも不思議なことが起こりました。 Mas aconteceu algo interessante. ブラジル人と結婚した日本人は救われやすいんです。 Aconteceu que o japonês que casa com a brasileira, ele torna-se mais fácil de ser salvo. ですから国際結婚は素晴らしい宣教だと思いました。 Então nós estamos pensando que o casamento internacional é uma ótima forma de evangelismo. Amém? Amém. 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 それで私たちは国際教会になることを決心しました。 Então nós decidimos que a nossa igreja será internacional.
Amém. すごいことが起こりました。 Aconteceu algo incrível. フィリピン人の女性が今度来るようになりました。 Uma irmã filipina começou a vir à igreja. 多くのフィリピン人は日本人の男性と結婚したがっています。 Muitas filipinas, elas têm o desejo de casar-se com japoneses. そして私たちは日本人の男性を紹介しました。 Então nós apresentamos os irmãos japoneses a ela. するとこのフィリピン人の女性と日本人の男性がどんどん結婚しました。 E aí as filipinas começaram a casar com os irmãos japoneses. フィリピン人の女性は子供をいっぱい産んでくれま E す。 as irmãs filipinas têm muitos filhos. あっという間にフィリピン人の女性から生まれたハーフの子が生まれました。 E aí começou a nascer crianças, metade, né, as rarros, de japonês com filipinos. そうこうしているうちに今度はアフリカ人の男性が来るようになりました。 E aí, no meio de tudo isso, começou a congregar um irmão da África. そしてアフリカ人の男性は日本人の女性と結婚し始 E めま aí し o た。 irmão da África casou com a irmã japonesa. するとちょっと色の黒いハーフのダブルの子供たちが生まれました。 E aí nasceram crianças morenas. その後韓国人の女性が日本人の男性と結婚するようになりました。 E aí começou que os japoneses começaram a casar com mulheres da Coreia. 皆さん、うちの教会の子供たちの 70% はみんなハーフダブルです。 Irmãos, as crianças da nossa igreja, 70% elas são misturadas com alguma nação. 日本の伝道で最も簡単に人々が救われるのはこれだと思いました。 E aí eu pensei, a forma mais fácil de evangelizar o Japão é essa forma. これは皆さん、ブラジル人の皆さんのおかげです。ありがとうございます。 Isso é graças a vocês. Muito obrigada. Obrigado. 今日は皆さんとこの日本においてどのように伝道していったらいいのかを少し考えたいと思います。 E hoje eu quero pensar junto com vocês como nós devemos evangelizar o Japão. ブラジルにおいてはあんまり考えたり悩まなくても人がどんどん集まってくると聞いています。 Eu já ouvi falar que no Brasil não precisa de pensar tão profundamente para evangelizar. É mais simples que aqui. もちろんいろんな戦いがあると思います。 Tenho certeza que eles têm muitas dificuldades e lutas. でも私の友人のドミニク・ヨーという先生が今世界アッセンブリーのリーダーになりました。 O meu amigo, o Dominique, hoje ele é líder das Assembleias de Deus Mundiais. 彼が私によく言うことはこのことです。 E o que ele sempre diz para mim é isso. 世界で最もたくさんの人々が集まっているアッセンブリーはどこの国だと思うか。 Ele me perguntou, em qual assembleia você acha que tem mais cristãos, que tem mais membros? うちの教会にもいるアフリカ人かなと思いました。 Eu pensei que eram os africanos, assim como tem na minha igreja um africano. もちろんアフリカはどんどん成長してるけど、 Claro que a África ela tem se desenvolvido muito. 世界アッセンブリーの中で最も多くの人たちが集まっているのはブラジルアッセンブリーだ。 Porém, o lugar, o país onde mais tem pessoas na Assembleia de Deus é o Brasil. 皆さんです。 São vocês. アーメン。 Amém. どうしてそんなにブラジルの人は Por que vocês aumentam tanto? どんどん救われるの？ Por que vocês são salvos? Por que conseguem salvar? 教えてほしい。 Quero que me ensinem. お祈りしてほしいです。 Quero que orem por nós. アーメン。アーメン。神様の時が来たんだと思いますけど、 Eu acredito que o tempo de Deus chegou, 羨ましいです。 mas eu tenho uma inveja santa. 天国に行ったらブラジルの人がいっぱいいると思います。 Quando eu for ao céu, vai ter muito brasileiro. 日本人はちょっとしかいない。 E japonês só um pouquinho. 皆さん、私たち日本人は天国に行ったらすごい疎外感を感じると思います。疎外感、孤独。 Quando nós japoneses chegarmos ao céu, nós vamos sentir uma solidão muito grande. このままではいけません。 Não pode ficar assim, dessa なんと forma. かしなければいけない。 Nós temos que fazer alguma coisa. 皆さんの力が必要です。 Precisamos da força de vocês. 皆さんの力が必要です。 Precisamos da força de vocês. 皆さんの上に注がれている聖霊の力が必要で Nós す。 precisamos da força do Espírito que é derramada sobre vocês. こ Amém. れは権勢によらず、能力によらず、我が霊による。
Isso não é sobre força, isso não é sobre capacidade, isso é sobre o Espírito Santo. ペンテコステの日に注がれた聖霊が Aquele Espírito que foi derramado no Pentecoste. 皆さんの頭の上からずーっと注がれています。 Aquele Espírito que foi derramado sobre a sua cabeça e derramado sobre o seu corpo. 皆さんに注がれた聖霊が日本人の牧師や日本人の教会にどんどん注がれるように E que esse Espírito que foi derramado sobre a sua cabeça, ele se derrame e chegue até nós japoneses. 皆さんアーメン Irmãos, amém. 皆さんの力を貸してください。 Nos emprestem a força de vocês. バルボーザ先生と協力しています。 Eu estou cooperando com o pastor Barbosa. そして世界に広がっているブラジルのように日本も成長していきたいと思います。 E nós também queremos, assim como no Brasil e as outras igrejas do mundo, nós queremos evoluir como igreja no Japão. アメン。世界アッセンブリでは今 MM33 という目標を立てました。 Agora, na Assembleia de Deus Japonesa, nós temos o projeto MM33. 2033年までに100万の教会にしようと言っています。 Até 2023, nós queremos 1 milhão de igrejas no Japão. 今は40万ぐらいの教会です。 Agora nós temos 400 mil igrejas no Japão. それが2033年までに100万になる。 E nós queremos que ela chegue a 1 milhão até 2033. 日本で考えたらとってもじゃないけど無理と思います。 Mas quando você pensa nisso no Japão, é uma coisa impossível. しかしドミニク先生がこの前私たちの教会に来ました。 Mas esses dias o pastor Dominique veio na nossa igreja. パスターマの知ってるか？パスターマ。Sorry. My name is Hiromasa Amano. Amen? Amém. Sometimes this 日本語だ。Sorry. Sorry. Sometimes the English speaking people called me Hiroshima. Because my name is Hiromasa. They cannot pronounce it. So sometimes Hiromasa no Hiroshima. Okay. Muitas pessoas que falam inglês vêm à minha igreja e o meu nome é Hiromasa, mas aí eles se enganam e me chamam de Hiroshima. なんでこんな話してんだろう。 Por que eles fazem isso? そのパスタードミニク・ヨウはこう言いました。 Então o pastor Dominique disse. 今アフリカでもどんどん成長していて、 Agora na África eles estão desenvolvendo muito. 37万の数がもう45万になろうとしていると。 E o que era 37 mil já está quase a 45 mil. それはブラジルとアフリカの力だと言ってました。 Mas ele disse que essa é a força do Brasil e da África. 日本のキリスト教会は今なんと212しかないんです。 E agora as igrejas cristãs no Japão só tem 212. でもブランチ教会は入れてないんです。 Mas a gente não colocou as igrejas brasileiras aí. ブラジルの私たちの教会の中にはブランチがいっぱいあります。 Dentro da nossa igreja japonesa tem muitas congregações que são brasileiras. フィリピンの教会にもブランチがいっぱいあります。 Temos também igrejas que são filipinas. それを一つと数えているんです。 Só que a gente conta todos eles como uma. でもそれをちゃんとブランチも入れたらもっと教会は大きいと思います。 Mas se a gente der independência a eles, então nós vamos aumentar também o número de igrejas no でも Japão. 私が理事長になった時に目標を立てました。 Então, quando eu me tornei presidente, eu criei um projeto. 2033年なので Como é 2033, 333の教会にしようと私はみんなに伝えました。 eu quero que chegue a 330 igrejas. みんなはきょとーんとしてました。 E aí todo mundo ficou desapontado. 今日本の教会はどんどんいなくなっています。 Agora as igrejas japonesas elas têm diminuído drasticamente. 日本で一番大きな教団は2050年にゼロになると予想しています。 A maior convenção aqui do Japão disseram que até 2050 vão acabar todas as igrejas no Japão. Chegaremos ao zero. 高齢者の人しかいないんです、教会に。 Porque dentro da igreja japonesa só tem idosos. 10代、20代、30代がほとんどいなくなっている。 Porque não tem jovens da idade da faixa de 10 anos, 20 anos, 30 anos. 日本の教会はどんどん衰退しています。 Então a igreja do Japão ela tem diminuído. それを本当に神様によって成し遂げるためには E para que Deus faça alguma coisa, 聖霊の力が必要です。 precisamos do poder do Espírito 特 Santo. に使徒の働きの中にこういう記事があります。 E dentro de Atos existe esse versículo. 使徒の2章の1節に Em Atos, 2章 Atos 2, 50節の日に聖霊が下りました。
Atos 2:50. ね、あれですね。ポルトガル語であ、すいません。それすいません。 sorry。Sua Bíblia é difícil de mexer, sabe? 多分皆さんよく É a 知っ Bíblia てる do 記事だ Jonas, と思いま irmãos, す está。difícil. 2:50. Não tem. Nisho, não? 2章の一節。 Ah, Isetsu, 1:1. Amen. 2:1. Isso, obrigada. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. そう、この時に聖霊がおりました。 Nesse momento, o Espírito Santo desceu. すると面白いことが書かれています。 E aí está escrito algo interessante. 2章の例えば6節、 No versículo 6 do capítulo 2. その最後のところに驚き呆れてしまったと書かれています。 No finalzinho desse versículo, do versículo 6 do capítulo 2, está escrito que eles foram tomados de perplexidade. 2章の7節には驚き怪しんでいったと書かれています。 E no final do versículo 7, está dizendo que eles ficaram admirados. 2章の11節には12節には人々は皆驚き惑ってと書かれています。 E no final do versículo 12, está dizendo que eles ficaram atônitos e perplexos. 聖霊が下った時に Quando o Espírito Santo desce, 人々は驚き何々と書いてあります。 quando o Espírito Santo desce, está dizendo que as pessoas ficam surpresas. でもその驚きの後の言葉は気になります。 Mas eu me atento às palavras que vêm depois de surpreso. 呆れられたり Que eles ficaram atônitos, 怪しまれたり perplexos, 惑わされたりしてるんです。 perplexos. 皆さん、聖霊が下った時に人々の反応はこのようなものでした。 Quando o Espírito Santo descia, essa era a reação das pessoas. 皆さんがもし周りの人々からこのように言われたらどうでしょう。 Se você ouvisse de outras pessoas essa seguinte coisa: ああ、呆れ返るわとか、 Ai, eu fiquei atônito. ああ、怪しいわとか、 Ai, eu achei aquilo muito esquisito. ああ、あなたは惑わすわって、 Fiquei perplexo. すごいショック受けません？ Você não ficaria chocado? でも聖霊が下った時に周りの人々はそう感じたんです。 Então, quando o Espírito Santo desceu, as pessoas se sentiram assim. それぐらい偉大な神の力が及んだので、 Porque tal foi o mover de Deus que desceu ali sobre aquelas pessoas. 人は表現できえないような現状に陥りました。 Então as pessoas já não conseguiam transmitir com palavras o que sentiam. そしてもっとすごいのは、御霊によって酔っ払っているように言われたんです。 E aí, ainda mais interessante do que isso é que diziam que as pessoas pareciam bêbadas de tão cheias do Espírito que elas estavam. 皆さん、聖霊を受けた時に周りの人から酔っ払ってるなんて表現されたことありますか？ Já aconteceu com vocês alguma vez de vocês ficarem cheios do Espírito Santo e alguém dizer que vocês pareciam bêbados? 酔っ払うってどういうことでしょう？ O que será que quer dizer ficar bêbado? 皆さんの中にお酒を飲む人はいらっしゃいますかって手を挙げなくていいです。 Eu não vou perguntar se alguém aqui bebe. 気持ちよくなるとどうなるでしょう？ Mas quando a gente se sente prazer, como é que nós ficamos? まず足がよろけてきます。 Primeiro as pernas ficam bambas. A outra assim. 酔っ払うと足が千鳥足のように、 E as nossas pernas começam a se cruzar quando bebemos. そしてなんだか悲しいんだかよくわかんないけど泣き始めます。 E não sei se a gente fica triste, mas aí começamos a ficar emotivos e chorar. そしてその後時々 E às vezes a gente começa a rir. 皆さん酔っ払うってこういうことです。 Gente, ficar bêbado é isso. すなわち聖霊の力に私たちの理性を超えた力が及んでるんです。 Quando nós somos cheios do Espírito Santo, acontece algo além do que nós somos capazes de explicar. ある意味ではこの聖霊を受けることが周りの人々には違和感を感じるものだったんです。 Então, até então, quando as pessoas viam alguém ser cheios do Espírito Santo, eles achavam algo estranho. 今日においてもこのことが日本においては未だに戦っています。 E aqui no Japão essa luta ainda continua, ainda temos a mesma sensação de que as pessoas têm essa aversão a ser cheios, a ver alguém ser cheio do Espírito Santo. ペンテコステは怪しい。 Eles acham que o Pentecoste é esquisito, é suspeito. 異言を語ったりする。 Falam em línguas.
気持ちが悪い Ai, que nojo, que estranho. 彼らは本当に怪しい Nossa, eles são muito estranhos. 日本の主流のそのような教会はしばしばペンテコステをそのようになじるというか、上から本当に私たちを攻撃しました。 E as igrejas japonesas do Japão, elas olham para as igrejas japonesas pentecostais do Japão com um olhar superior, de cima para baixo, como se nós fôssemos inferiores. ですから日本のペンテコステは本当に残念なことに威厳を語らなくなりました。 E aí o que aconteceu, uma coisa lamentável nas igrejas pentecostais japonesas, é que nós paramos de falar em línguas. 日本の教会の200数十のうちの 90% 以上が一人も聖霊のバプテスマは威厳で語らない 1年に威厳で語る人が生まれない状況になりました。 A nossa situação atual é que em 200 e tantas igrejas no Japão, 90% não tem nenhuma pessoa que fale línguas. それじゃあ神様の栄光を表すことはできません。 Irmãos, dessa forma a glória de Deus não será manifestada. 私はブラジルに行ったことがあります。 Eu já fui ao Brasil. そして日本から30時間ぐらいかかって行きました。 E eu fui com uma viagem de mais de 30 horas. もう本当に疲れ果てるぐらいの Eu estava 命がけの muito cansado, 旅行で parecia し que た。 eu ia morrer. 特にプロペラ機にブラジルからアルゼンチンのブエノスアイレスにまた乗りました。 E aí quando eu fui num avião menor do Brasil para Buenos Aires, その時にハリケーンに会いました。 aí em português, furacão. E aí aconteceu um furacão enquanto a gente estava voando. 飛行機がもうこんなになりました。 E o avião ficou assim. もう怖いのだともう死ぬ。 Eu fiquei com medo, pensei, vou morrer. 一番怖かったのは CA スチュワーデスが十字切ってました。 Aí tinha uma pessoa que fazia o crucifixo do meu lado. そして聞いてはいけない私は放送を聞いてしまったんです。 E aí eu escutei um anúncio que eu não deveria ter escutado. パイロットの言葉を聞いてしまったんで Eu す。 escutei a voz do piloto. We are just out of leather. Oh no! もうレーダー外にあって自動操縦ではなくて手動操縦になってたんです。 Então eles saíram do piloto automático e eles estavam agora. Quem entende de avião me ajuda? Manual, eles estavam ですから manual. それ以来私は飛行機があんまり好きじゃないです。 Então desde então eu não gosto mais de avião. 乗らなきゃいけない時には乗りますけど、乗らなくていい時には全部電車や車で行きます。 Então quando não tem jeito eu preciso ir de avião eu vou, mas sempre escolho os trens e carro. でも皆さんブラジルで私はすっごい聖霊の臨在と聖霊の力を受けたんです。 Mas quando eu fui ao Brasil, eu senti a presença de Deus extraordinária e o poder de Deus. 教会に入るやいないや教会の皆さんがあらQuando eu entrei na igreja, as pessoas já estavam falando em línguas. おびっくりしました。 Eu levei um susto. まだ説教する前からAntes da pregação, eles já falavam em línguas. 私はその祈りの声にもう圧倒されました。 E eu fiquei assustado com a voz da oração. そして立ってられなくて E aí eu não consegui ficar em pé e foi caindo. そして私の内側からなんか不思議な力がブワー E aí eu senti um poder diferente que eu nunca tinha sentido dentro de mim. 聖霊に満たされたんです。 Eu fui cheio do Espírito Santo. 聖霊に満たされたんです。 Eu fui cheio do Espírito そ Santo. して神の声を聞いたんです。 E eu escutei a voz de Deus. この力で生きなさい。 Vá com esse poder. アーメン。 Amém. そうです。私はその力を受けたんです。 Irmãos, foi esse poder que eu recebi. もう私は作り変えられたんです。 Esse poder me refez. 教会に戻りました。 Eu voltei para a igreja. 相変わらず20人ぐらいしかいなかったんです。 E como sempre, só tinham mais ou menos 20 pessoas. そしてみんな日曜日の礼拝のメッセージの時に居眠りするんですよ。 E aí, toda a pregação de domingo, as pessoas dormem sentadas. 安息日ながら分からなくはないんですけど、居 Como 眠りするんです。 eu entendo que é o dia de descanso, mas dormir sentado, こう居眠りする。 eles dormem assim, eles pescam 私は enquanto eu も estou う日 pregando. 本の教会の牧師やめようと思いました。 Aí eu pensei, vou deixar de ser pastor no Japão. ブラジルで聖霊の力を受けたのに、 Porque eu recebi o Espírito de Deus lá no Brasil. 礼拝でみんな寝てるんです。 Mas no meu culto todo mundo dorme. もうやってられないと思いま Ah, し não た。 posso continuar isso aqui. 私は
元アメリカの銀行員だったんで、アメリカのニューヨークに戻ろうと思いました。 Eu era banqueiro lá nos Estados Unidos, então eu pensei, vou voltar para os Estados Unidos, vou voltar para Nova York. 主よ、もう今日をもって私は牧師を辞めます。 Senhor, hoje é o último dia, desisto de ser pastor. 決断して最後の祝祷をしました。 Então eu decidi no meu coração e me despedi. 仰ぎ恋ねか悪魔。そう難しい。ベネディクション。OK。最後のお祈りしました。 Então eu fiz as orações finais do culto. すると皆さん、ブラジルから与えられた霊的な力がみんなに及んだんでしょうか。 E aí, enquanto eu dava as bênçãos apostólicas, as pessoas foram cheias do Espírito Santo. みんな立っているのに、みんな全員倒れてしまいま E した。 enquanto eles estavam em pés e eu comecei a dar a bênção apostólica, eles se encheram tanto que começaram a cair. そして聖霊に満たされてしまった。 E aí eles foram cheios do Espírito Santo. エメン。 Amém! そうしたらみんなが悔い改め始めました。 Então todo mundo se arrependeu. 私はあなたのことが嫌いだったの。 Ai, eu não gostava de você. ずーっと心の中でさばいてたわよ。 Ai, eu falava mal de você no meu 本 coração. 当にごめんな Ai, さい。 desculpa. で謝ってた。 E as pessoas começaram a pedir そした perdão. ら謝られたもう一人の女性が言ってました。 E aí a moça que tinha pedido perdão, ela falou: あんたも私のこと嫌いだったの？ Ah, você também não gostava de mim? 私もあなたのこと嫌いだった。 Eu também não gostava de você. あなたのさばいてたの。 Eu falava mal de você. ごめんなさい。 Desculpa. 皆さんが悔い改め始 E め aí ま eles した。 começaram a se arrepender. ブラジルからいただいた聖霊の力が教会に及んだんです。 O poder que eu recebi lá no Brasil passou sobre mim e foi para eles. 聖霊の力がいただいた。 O Espírito Santo os fez se arrepender. Amém! 皆さん20人だった教会が20人だった教会が Aí uma igreja que era de 20 pessoas, その年のうちに40人になり nesse ano tornaram-se 40, e aí depois no outro ano その 80, 次に160人に e なり depois 160, 今皆さん私たちの教会は5000人に e なりました agora a nossa igreja tem 5.000 pessoas. ハレルヤハレルヤ Aleluia. 日本でもそれができるんです Irmãos, isso é possível no Japão. ブラジルからいただいた聖霊の力によって Foi o Espírito que eu recebi lá no Brasil. これは権勢によらず能力によらず Isso não é sobre o nosso poder, não é sobre nossa capacidade. É sobre o Espírito 聖 de 霊 Deus. の力にできないことはありません Não há nada que o Espírito de Deus não seja それ capaz de は fazer. 皆さんに注がれています E isso está sobre vocês. 日本の多くのところにそれを力を及んでください E que este poder venha sobre o Japão. 今日はそのことだけを私は言いに来ました Eu só vim aqui para dizer isso a vocês. 皆さんに注がれているものがみんな多くの人々に及びますように Que o Espírito que é sobre vocês, ele se transborde e ele transborde e vá às outras pessoas. Amém? Amém? 皆さんを通して素晴らしいリバイバルが起きますように Que aconteça um avivamento através de vocês. 日本は非常に硬い土地だと思います O Japão é um país que o terreno ele é muito duro. でも必ず柔らかい豊かな土地になると信じます Mas eu acredito que essa terra vai se tornar fofinha. それは祈りによってです Mas isso é através da oração. 聖霊の力によってです É pelo poder do Espírito de Deus. 皆さんぜひ覚えて祈ってください Lembrem-se disso em suas orações. 私は韓国で祈りを学びました Eu aprendi a orar lá na Coreia. チョ・ヨンギ先生という先生の義理のお母さんに可愛がられました Eu era querido da mãe 再手術 da mãe do, eu esqueci o nome, Choyong. ハレルヤおばさんという方です O nome dela é Tia Aleluia. いつも安心して祈ってくれました Ela sempre coloca a mão na minha cabeça e ora. そしてこのアジアにおいて神の栄光を表すためには祈らなきゃダメだ E ela sempre disse que para que Deus viesse à Ásia, a gente tinha que orar muito. わざわざ韓国の祈祷院に行きました祈祷院というのはプレイヤーハウスハウスプレイヤー Então eu fui na casa de oração. そうするとみんながもう徹夜して祈るんです E as pessoas ficam orando até de madrugada. 韓国はですね日本は主なんですけどチュって言うんです労働のこと主のこと Aqui no Japão a gente chama o Senhor de Shu, mas lá na Coreia chama de Chu. すると韓国の方々は徹夜祈祷で眠たくならないためじゃなくて本当に心から祈ってます E as pessoas elas oram lá na Coreia de madrugada e elas não ficam com sono, elas oram fervorosamente. チューって祈ります Dessa forma. もう美しい女性にやらせてくれ
男性だったらやってほしい。そうしてもうずーっと祈るんです。 Então eles oram por muito tempo. するとですね、私の方が眠くなります。 E aí eu fiquei com sono. だいたい12時、1時、2時ぐらいになると Quando deu meia-noite, 1 hora, お 2 祈りじ horas. ゃなくてお祈りになります。 Aí em vez de dormir, de orar, eu comecei a dormir. すると隣にいた女性の韓国の女性が私のこの辺をめがけて E aí a irmã coreana que estava do meu lado ficou olhando aqui para essa minha parte シーヤ e fez assim. そうやって祈りの訓練を受けました。 E foi assim que eu fui treinado para orar. そうして徹夜するんです。 E aí faz a vigília. 朝の4時5時ぐらいまで Aí ora até 4, 5 da manhã. これでもう帰って私は朝の朝食を食べれると思いました。 Aí eu pensei, agora sim vou poder voltar para casa, vou comer alguma coisa. そしてその姉妹に言いました。もう徹夜終わったから帰りましょう。 Falei, olha, já acabou a vigília, vamos embora. すると彼女は言いました。 Aí ela disse, これから蒼天祈祷があるわよ。 não, agora tem mais um. 帰らないわよ。 Tem o devocional. そして私は祈りの訓練を受けました。 E foi assim que eu aprendi a orar. そして祈っている時に E aí quando eu orava, 神様の臨在がやっぱりやってきて a presença de Deus veio. 私は神様に自分人生を捧げるようにと迫られました。 Aí Deus começou a cobrar de mim que eu me entregasse a minha vida para Ele. あなたが何もできなくても私がいると。 Ele disse, você não consegue fazer nada, mas eu estou com você. Eu estou junto com você, então tudo 聖霊の bem. 力に頼りなさい。 Dependa do Espírito Santo. そして私はそのことを信じて今日まで来ました。 E eu acreditei nessa promessa e eu estou aqui de pé até hoje. アメン。 Amém. 私は40代の時に癌になりました。 Quando eu tinha 40 anos, eu tive câncer. 多発性骨髄腫という大変病気が厳しい病気でした。 É um câncer na medula, foi uma coisa muito difícil, é um câncer muito difícil. 余命半年でした。 Eles me deram 6 meses de vida. でも真剣に祈りました。 Mas eu orei com muito fervorosamente. そ Orei の結 mesmo. 果、私は本当に主が癒してくださって。 E o resultado disso é que, de verdade, Jesus me curou. アメン。今も生きています。 E eu estou viva até agora. その時を通して私が祈る時に神様が栄光をいっぱい表すようになりました。 Então, porque eu passei por essa situação, agora quando eu oro pelas pessoas, eu vejo muito a glória de Deus. 前は一生懸命祈って10人ぐらい祈ると確実にその場で癒されたのは1人ぐらいだったと思います。 Antigamente, quando eu orava pelas pessoas, digamos, eu orava por 10 pessoas doentes, só uma era curada. それが 30%、40% だんだんとこう癒される人たちが増えてきました。 Só que daí começou a mudar, aí 30% das pessoas que oravam eram curadas, 40%. それは私に癒しの賜物があるわけではありませ E ん。 não quer dizer que eu tenha o dom de curar as pessoas. 信仰が強められたんです。 Só quer dizer que eu creio mais. 私のもう余命半年と言われる病を癒すことのできる神様ですから。 Porque o meu Deus foi aquele que fez a minha vida, que era só de 6 meses, ser prolongada até agora. このくらいの病は神様は大丈夫。 Qualquer outra doença, eu digo, Deus dá conta, eu acredito. お祈りします。 Por isso eu oro どん acreditando. どん癒されていく。 E aí as pessoas são curadas. 皆さんの国においてこれは当たり前ですよ。 E eu sei que no Brasil isso é mais que óbvio. アメン。 Amém? 癒しは当たり前に起きていると信じます。 Eu acredito que no Brasil os milagres acontecem de ですから monte. 皆さんの力は主からのものなので、 Então o poder de vocês é algo que vem de Deus. 皆さんに期待したいと思います。 Eu espero muito de vocês. そして最後にこの話をして終わりたいと思います E け eu ど、 quero falar essa última história antes de acabar. ブラジルの方々を私は愛しています。 Os brasileiros me amam. うちの教会で最も多くのブランチを建てただからではありません。 E não é porque eu sou o pastor japonês que mais tem igrejas, congregações, grupos brasileiros. このブラジルの方々が建てたチャペルによく呼ばれていきます。 Eu sempre vou pregar em alguma dessas igrejas する brasileiras. と何を感じるでしょう。 E o que será que eles sentem? 他の教会でも感じなくはないんですけど、 Nas outras igrejas também, não é que eu não sinta isso. ブラジルの人は愛が深いんです。 Mas os brasileiros, eles têm um amor profundo. 愛が広いんです。 Eles têm um amor compartilhado. もうブラジルの教会行くとすごいんです。 Quando eu vou, a igreja brasileira é diferente. いろんな人たちからハグされます。 As pessoas me abraçam. 日本ではあんまり私ハグ経験ないんです。 No Japão, eu não tenho experiência de abraçar.
私はアルゼンチンに行った時もすごいなと思いました。 Quando eu fui na Argentina também fiquei espantado. 小さな子供がいっぱいいる場所に行ったら、 Quando eu fui no lugar que tinham muitas crianças, その子たちはみんな私にキスをするんで as す。 crianças me beijaram. 一生しないぐらいの数のキスを子供たちから受け Eu ました。 recebi todos os beijos que eu poderia receber na minha vida inteira. 南米の方々は愛に満ちています。 Os latinos são cheios de amor. 皆さん、日本の多くはこのハグが必要です。 Os irmãos, muitos japoneses precisam desse abraço. 神様の愛に満たされている皆さんが愛を表してください。 Irmãos, manifestem o amor de Deus, vocês que são cheios do Espírito Santo. 私がカウンセリングしていた一人の女性がいました。 Tinha uma moça que eu estava aconselhando いろんな話を聞いていろんな必要をアドバイスしました。 e eu ouvi muitas conversas e dei muitos conselhos a ela. でもいつも良くなってはすぐ戻ります。 E aí ela melhorava um pouquinho e depois ficava ruim de novo. ところがうちのブラジルの牧師が Mas aí um dos pastores brasileiros de lá 奥さんを連れてきました。 trouxe a esposa dele. 私がカウンセリングをしたその姉妹に、 Aí ele, para essa moça que eu estava イエス様 tratando, はあなたを愛してるよ。 ela disse: Jesus te ama. ハグをしたんです。 E ela abraçou a ハグ japonesa. をしたんです。 E ela abraçou a その姉妹 japonesa. は E aí ela começou a chorar. ずっと泣き始めました。 E ela continuou chorando. そしてこの背中をさすっていました。 Enquanto ela fazia carinho nas そうそう costas, ずーっとぐちゃぐちゃになるほど泣いていました。 ela chorou até se desfazer. 皆さん、その日にその姉妹の病気はされたんで E す。 nesse dia ela foi curada. アメン Amém. アメン Amém. 私が3ヶ月間聖書を教えても全然治んなかった Eu ensinei a Bíblia para ela 3 meses e não curei. ブラジルの方がハグをしただけで Mas uma brasileira abraçou. 神様の愛が皆さんに見 E aí o Espírito de Deus, o amor de Deus desceu sobre 皆 ela. さんを通し Amém. てこの日本を作り変えてください。 Irmãos, reconstruam o 日 Japão. 本のリバイバルを導いてください。 Encaminhem o Japão ao 皆 avivamento. さん、アーメンでしょうか。 Irmãos, isso vale um amém. Vamos ficar de こ pé. の日本のためにお祈りしたいと思いま Nós す。 vamos orar. ハレルヤ Aleluia. ハレルヤ Aleluia. イエス様ありがとうございます。 Ó Senhor, nós choramos. イエス様このブラジルの胸を祝福してください。 Ó Senhor, abençoe esse 天 povo の窓を brasileiro. 開いてください。 Traz o teu fogo あなたの aqui. 聖霊の力に満たされますよ。 Encha do teu Espírito どう Santo. かこの日本においても Aqui nesse あの Japão. ブラジルのように Largo igual é no リバイ Brasil. バルを与えてください。 Traz o avivamento. ブラジルの方々を用いてください。 Traz o avivamento あなたの栄光のために para a tua glória. 世界の大きな影響力を持った国となるように Para que o mundo todo veja. 導いてください。お願 E い nos します。 encaminhe, por favor. Nós te agradecemos. Aleluia. Aleluia. ハレルヤ Aleluia. Aleluia. アメ Amém. ン。もし病んでる方がいたら今病んでるところに手を置いてください。 Se você tem alguma doença, coloque a mão no lugar onde você está イエス enfermo. 様が癒してくださる。 Jesus irá lhe curar. 今すべての病に命じます。 Toda doença. ナザレイエスの皆によって Em nome de Jesus. 愛する先生方兄弟姉妹から Nós recebemos essa unção. すべての病が取り去られるように E nós ordenamos enfermidade saia. 私は主でありあなたを癒すものである。 O Senhor irá イ curá-lo. エスの血潮によって Pelo poder do Senhor. あなたの病は癒された。 A sua doença já foi. Ela já foi curada. Pelo nome de Jesus. Toda doença 私たちから出ていくように命じ saia ま dos す。 nossos 今 corpos. 癒されよ。 Em nome de 癒 Jesus. されよ。 Saia, seja curado. Seja curado. あなたにできないことはありません。 Não há nada que o Senhor não possa fazer. Ó Espírito Santo, また神様にある経済が祝福されますように、 que seja abençoado. 必要が満たされますように、 Que as necessidades sejam supridas. Abençoe, Senhor, os negócios. あなたに信頼を受けます。 Senhor, nós acreditamos em Ti. 私たちはアブラハムの子孫です。 Nós somos descendentes de Abraão. だから祝福が与えられることを信じ Nós acreditamos na 祝福の bênção. もとにとしてくだ A さい。 bênção está conosco. この教会をはじめ、 Por essa ブラジル igreja. の教会を祝 As 福してくだ igrejas さい。 brasileiras その abençoe. 必要が満たされますように。 Para que todas as necessidades sejam supridas. ことができるように。 Para que nós possamos ver a manifestação da Tua glória. Pelo nome de Jesus. Ó Senhor Deus Rei, ouça a nossa oração. Agradecemos e oramos com gratidão porque o Senhor já ouviu. Amém.